Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades. São 5 questões que eu passei para vocês e nós vamos estar fazendo a correção delas nesta aula. Lembrando que elas foram passadas, inclusive os vídeos das aulas foi passado para vocês através da plataforma digital do GR8. Espero que todos tenham acessado e feito o que foi pedido. Bom, vamos então fazer a correção das atividades. O tema da aula é América Pré-Colonial, Povos Pré-Colombianos, ok? Na primeira questão, se vocês analisarem aí, nós temos um mapa. E este mapa vem com a seguinte pergunta. Olha só para vocês verem. De acordo com o mapa, os povos que viviam nas regiões identificadas pelas letras A, B e C são respectivamente. Gente, quando analisamos esse mapa, o contexto do mapa, essas regiões que estão marcadas com a letra A, B e C se refere à parte da América que nós estamos estudando. Lembra que eu falei para vocês dos primeiros povos que habitaram a América antes da chegada dos europeus? Foi então os incas, os astecas e os maias. Então a alternativa correta é a letra C. Essa região marcadas pelas letras A, B e C foram habitadas pelos astecas, maias e incas. Alternativa C. A número 2, ela está perguntando o seguinte, olha só. Viveram na região andina pré-hispânica diferentes povos possuidores de uma ampla e antiga diversificação cultural, que incluía os paracas, moches, nascas, tiauhunaco, huari, chimos, colas, lupacas e finalmente quem? Aí as alternativas estão ali: A, maias, B, toltecas, C, incas e D, Quetzalcoatl. Então a alternativa correta, gente, é os povos incas, letra C. A número 3 está fazendo a seguinte pergunta: os povos pré-colombianos, habitantes do continente americano, formaram sociedades complexas com diversas características sociais. Sobre esses povos é correto afirmar, exceto quem? Alternativa correta, se você tiver marcado a letra C, essa é a correta. Olha só, a cidade de Machu Picchu, importante centro religioso dos Incas, foi invadida e destruída pelos espanhóis, colonizadores que promoveram uma verdadeira pilhagem em seus tempos. O que a gente analisa aqui, gente, dessa questão de Machu Picchu é a questão desde quando a gente fala desses primeiros povos que habitaram o continente americano antes da chegada dos europeus. A primeira coisa que a gente tem que analisar é que esses povos, eles habitaram essa região onde hoje é o continente americano. E quando a gente fala dessa formação desses povos, a gente entende que foram civilizações complexas que foram criadas aí. E quando a gente fala de Machu Picchu, a gente tem sempre que lembrar dessa região onde principalmente aí formaram que os povos incas. Os incas é que criaram praticamente essas duas importantes cidades aí, que foi Cusco e Machu Picchu. E quando a gente fala, né, da cidade de Machu Picchu, a gente tem sempre que lembrar que os povos incas, eles foram conquistados por Francisco Pizarro, um espanhol, no ano de 1532. Então, a partir do momento que eles conquistam o território inca,
praticamente eles conquistam todo o território, inclusive essas duas cidades importantes que foram Cusco e Machu Picchu. Então, a resposta correta é a letra B, porque o que difere aqui não tem nada a ver com o que eu acabei de explicar para vocês, ok? Então, essa cidade, né, Machu Picchu, ela praticamente aí, ela era uma importante cidade para os incas, ok? E o que a gente entende é que ela foi invadida, mas ao mesmo tempo a gente entende que ela não foi destruída, né? Ela foi praticamente aí conquistada pelos espanhóis, ok? Bora lá então para a número 4. A número 4 está fazendo a seguinte questão, inclusive eu cobrei essa questão na prova, ok? Relacione os povos pré-colombianos apresentados na coluna A as características que os identifiquem elencadas na coluna B. Então, a coluna A nós temos 1. Maias, 2. Incas, 3. Astecas. E a coluna B tem aí os parênteses para a gente completar. Vamos então ao primeiro parênteses. Preste atenção. Destacaram-se por erigir, ou seja, por erguer, grandes construções de pedra e adobe. Merecem destaque as cidades de Machu Picchu e Cusco, onde se erguiam grandes pirâmides em degraus. Foi o que eu acabei de explicar para vocês na questão anterior. Quando eu falo das duas principais cidades aí, de Cusco e Machu Picchu, eu estou falando, é óbvio, que é dos povos incas. Então, a numeração correta do primeiro parênteses é 2, ok? Incas. O segundo parênteses, aliás, destacaram-se na arquitetura pela organização urbanística das cidades, construídas em torno de praças, matematicamente calculadas, onde se erguiam pirâmides e edifícios religiosos. Como exemplo, podemos citar a capital Tenochtitlán, atual cidade do México. Então, eu posso dizer que essa aqui é praticamente, inclusive eu já expliquei para vocês, era praticamente aí uma cidade flutuante, né? Ela foi construída aí praticamente, né, em cima de um rio, e ela é na verdade uma importante obra, né, que os astecas fizeram. Inclusive, eles usavam as chinampas, que era parecido aí com os botes que a gente tem hoje, né? As balsas, aliás, né? Então, praticamente eles circulavam ali por chinampas, na época eles chamavam de chinampas, que era como se fosse balsas, ok? E essa cidade ela foi construída sobre o lago, né? E então nós estamos falando de quem? Dos povos astecas, né? A capital era Tenochtitlán e hoje é a atual cidade do México. Então, o segundo parênteses é a número 3. O último parênteses tá falando o seguinte: desenvolveram a escrita hieróglifica, deixando uma grande quantidade de documentos, tinham conhecimentos dos eclipses solares e do movimento dos planetas. Viviam na península de Yucatán, na América Central. Gente, se você marcou 2 no primeiro parênteses e 3 no segundo parênteses, o que sobrou foi os maias. Então a resposta correta do último parênteses é os maias. Lembrando que praticamente os maias eles viveram na península de Yucatán, né? Aí na América Central, na atual Guatemala, né? E eles foram praticamente aí, eles foram localizados entre o Mar do Caribe e o Oceano Pacífico, conforme eu já expliquei para vocês, ok? Então ficou assim: 2, 3, 1, alternativa correta, letra C. E a última questão
número 5, ela está dizendo o seguinte: os astecas se sacrificavam prisioneiros de guerra para alimentar seus deuses. O capturado tinha seu coração arrancado, era decapitado e tinha seu sangue bebido pelo captor, que depois levava o corpo para casa, esfolava-o, comia-o com milho e vestia sua pele. É correto afirmar que estes rituais no mundo dos astecas eram de ordem simbólica, gente, temos que analisar aqui a religião deles, desses povos aqui, tá? De todos esses povos que habitaram a América antes dos europeus chegarem aqui. Praticamente a religião deles era politeísta. Eles acreditavam em vários deuses e em várias deusas, né? Inclusive a força da natureza era praticamente aí muito forte para eles, né? E o que a gente entende aqui é que esses povos, né, esses deuses aqui, na verdade, eles exigiam oferendas do bem mais precioso que os homens possuíam, que era a vida, né, para que o mundo fosse preservado. Então eles praticamente, né, os astecas, eles praticamente faziam esses rituais aí, que era de ordem simbólica, justamente, principalmente quem, gente? Os seus inimigos, e eles acabavam fazendo esses rituais justamente para oferecer aos deuses, para que Deus pudesse protegê-los. Então a alternativa correta da número 5 é a letra E, ok? Gente, então nós ficamos por aqui nessa correção. Foi rápido, eu não quis fazer um vídeo longo, justamente para que vocês não fiquem cansados, mas eu espero que vocês tenham compreendido, ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Até mais.